Hoje eu quero trazer para vocês o poder do storytelling, a arte de contar histórias. Quem conhece a minha jornada sabe que eu amo esse assunto porque sou hipnoterapeuta, professor de hipnose, de PNL e tenho como base o grande Milton Erickson, né? Ministro cursos sobre isso, sobre o poder da história. E por que a história é muito importante? Porque quando a gente conta uma história, você já está inserido nela. Se eu começo era uma vez, você já vai para a história. Não tem como você falar assim, não, eu discordo dessa história. Porque a história é sempre metafórica, é sempre subjetiva, o entendimento é subjetivo. Então, quando eu quero trazer uma mensagem para realmente entrar na mente de alguém, a maneira que eu considero que é mais profunda é a história, porque a história conecta, ela traz entendimentos subjetivos mais profundos do que se eu dissesse faça isso, faça aquilo, ou sinta isso, sinta aquilo. É o poder da história. Mas quando a gente fala storytelling, talvez fique ainda muito vago para você. O que é essa arte de contar histórias? Para que ela serve? Calma que eu já vou te dar exemplos. Primeiramente, vamos entender para que contar histórias, não é? Primeiro, para ser mais persuasivo, para fazer com que sua mensagem atinja e convença alguém nas vendas, durante uma palestra ou durante um processo terapêutico, se você é terapeuta como eu e quer transmitir uma mensagem com uma intensidade maior. Vamos então para os 3 passos principais do storytelling. O primeiro passo consiste em você contar uma história hipotética. Eu conto uma história que não necessariamente exista, ou conta a história de alguém do meu jeito. Quando a gente começa a contar uma história hipotética, a pessoa já fica assim, e aí? Então você começa a falar assim, poxa, sabe, havia um fazendeiro na fazenda que vivia de uma forma muito diferente. Você já, peraí, como é que é isso? Você já quer saber sobre aquilo. Depois que você abre essa história e você conta ela, não precisa ser muito longa, você vem para o passo 2, que é você trazer isso para a sua história pessoal. Você fala alguma coisa sobre si mesmo, alguma experiência em relação a isso. É como quando uma mulher está grávida e a melhor forma dela aprender alguma coisa sobre isso é ouvir alguém que já foi grávida. Então, uma mãe que já foi grávida fala, sabe, no meu tempo eu fiz de tal e tal forma. Ela conta uma história fazendo uma alusão. Então, nesse segundo passo, falar sobre si mesmo. E no terceiro passo, fazer uma ponte para com o interlocutor. Então, primeiro passo, eu falo uma história hipotética. Segundo passo, primeira pessoa. Terceiro passo, ponte com o interlocutor. Vamos aos exemplos. Era uma vez a Chapeuzinho Vermelho, né? E a Chapeuzinho Vermelho, ela desobedeceu, de certa maneira, a mãe dela, porque ela queria levar os doces para a vovozinha, e a mãe dela até deixou ela ir, se fosse pelo caminho seguro, mas ela desobedeceu a mãe dela e quis ir pelo caminho da floresta. E aí o que aconteceu? O lobo mau apareceu e descobriu que ela estava levando doces para a vovozinha e foi lá na casa da vovozinha antes da menina Chapeuzinho Vermelho. Engoliu a vovozinha, se fantasiou de vovozinha e ficou esperando a Chapeuzinho chegar. Claro, no final, depois a Chapeuzinho chegou, aquela história toda que você já conhece, eu não preciso contar inteira. E depois o caçador matou o lobo mau e retirou a vovó de lá e tudo deu certo. Perceba que toda história muitas vezes começa com era uma vez, e aí algum dia, alguma coisa aconteceu, um clímax, e no final, um final feliz ou uma moral da história. Então, abri essa história da Chapeuzinho que você já conhece. E eu posso dizer uma história minha, porque quando a minha filha Florença, ela era menorzinha e começou a andar, a gente ia para um shopping, para uma praça pública, e a menina desaparecia, ela saía correndo. Se você não ficasse de olho nela, ela literalmente saía correndo. E algumas vezes eu quase perdi a Florença, minha filha. E aí eu contei a história do Chapeuzinho para ela, e falei para ela tomar muito cuidado, porque num shopping havia lobo mau. E ela regalou um olho e falou, tem lobo, papai? E eu falei, tem lobo mau por aí. Então você sempre anda pelo caminho que o papai e a mamãe te ensinar. E a partir do momento que eu contei a história da Chapeuzinho Vermelho para ela, ela então pôde entender. Então quando a gente saía para um local público, ela ficava perto de mim. E ela ficava assim, tem lobo aqui, papai? Eu falava, até tem, mas perto do papai, pode ficar tranquila que não tem problema. E eu fico aqui imaginando você na sua história. Se algumas vezes da sua vida você não seguiu a intuição de alguém mais sábio que você. Se alguma vez da sua vida você foi por um caminho onde não foi a orientação correta e você deu com os burros na água. Conta aí pra mim. Ou seja, dei um primeiro exemplo aqui pra vocês, tá? Eu abri uma história da Chapeuzinho Vermelho, fiz uma ponte disso com a minha história pessoal, com a minha filha Florence, uma história real, e depois trouxe pra você. Isso, captou? Ou seja, eu posso estar dando uma palestra e usar esse exemplo.
Vamos para mais um exemplo. As águias, quando chegam próximo de seus 40 anos de idade, elas têm duas opções. Ou elas decidem parar de caçar porque já estão cansadas, as garras já não funcionam muito bem, as suas penas já são velhas, o seu bico já é flexível, e aí ela acaba sendo presa fácil para outros predadores e ela acaba morrendo. Ou ela toma uma decisão que vai durar um processo de cerca de 5 meses, onde ela sobe para o alto de uma montanha e lá no alto dessa montanha ela começa a bater o bico dela contra uma rocha até o bico dela cair e nascer um outro realmente duro, resistente. Com esse bico novo, ela arranca suas unhas ali das suas garras para que nasçam unhas mais fortes. Ela mesma troca sua própria penugem e ela fica com penas novas, renovadas. E se ela suportar esse processo doloroso de cerca de 5 meses, ela pode viver até cerca de mais 30 anos, chegando próximo dos 60 ou 70 anos de idade, sendo ainda uma exímia caçadora. Sabe, na minha vida, muitas vezes eu passei por processos em que eu tive que me recolher para poder ficar estudando. Mesmo quando eu via pessoas ganhando dinheiro, trabalhando, prosperando, eu tive que voltar para mim, para me conhecer, para ler os livros que eu precisava de ler, para fazer os cursos que eu precisava fazer, para passar as catarses que eu tinha que passar, para depois poder viver tempos gloriosos. E eu fico aqui imaginando a sua vida. Se você talvez não esteja num momento em que as coisas parecem estar paradas, ou parece que simplesmente você não consegue realizar os seus objetivos, lembre-se sempre que você é uma águia, você tem a visão de uma águia, e você precisa de passar um processo de transformação para reconhecer quem você é. Aqui, mais um exemplo. Abri a história da águia, trouxe para o Lucas e interconectei isso contigo que está me ouvindo aí. Bacana? Vamos para um último exemplo. E aí, às vezes, não é nem um exemplo, é uma analogia. Eu falo assim, sabe? É como um pescador, que muitas vezes ele vai pescar com seu barquinho e tem dias que ele não pesca nada, fica ali o dia inteiro sem pescar. Mas, às vezes, quando ele muda o barquinho de posição, talvez num outro dia, venha tantos peixes que ele enche o seu barquinho de peixes. Mas se ele for realmente inteligente e aprender com quem sabe pescar, ele pode pescar com uma rede. E com essa rede, ele pode pescar o que ele jamais pescaria em um dia. Ele pesca a quantidade de um mês inteiro de pescaria em um dia, se ele lançar a rede certa no local certo. Eu, quando trabalhava com as minhas terapias sem marketing digital, eu tinha um alcance limitado. Ficava esperando as pessoas me procurarem para saber como fazer terapia comigo. Mas depois que eu aprendi a como utilizar o marketing digital, as redes sociais como uma rede, eu consegui distribuir o alcance do meu trabalho e aí nunca mais faltaram pacientes para mim. E aí, você que está me ouvindo, qual é a sua maneira de prosperar e de fazer dinheiro? Você está ali como pescador, voltando para casa às vezes sem nenhum peixe no seu anzol? Ou você já está pescando com redes profissionais ao lado de exímios pescadores? Conta aí para mim. Se você não entendeu ainda, volte o vídeo e reassista, porque ficou muito didático. Eu expliquei o que é, onde que utiliza, dei 3 exemplos práticos e agora é com você aplicar isso no seu dia a dia. Se você é terapeuta, se você é um contador de histórias de churrasco no final de semana, não importa. Você agora tem um método de storytelling para poder contar melhor uma história, para aumentar o seu poder de persuasão e convencimento. Isso que eu estou te ensinando é só um pedacinho, a pontinha do iceberg de um bom hipnotista, de um bom programador neurolinguístico. Inclusive, se você quer aprender isso com mais profundidade, conheça as minhas formações acessando o meu site lucasnaves.com.br, link aqui na descrição desse vídeo. Então, envie esse vídeo para pelo menos 5 pessoas, que certamente esse vídeo vai ajudá-las. E eu te vejo num próximo vídeo. Até a próxima!